Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ourinhos Cast, podcast do Poder Legislativo. E hoje vamos falar de saúde, vamos falar do exercício físico, mas muito além do que estética. Vamos falar do exercício físico como saúde, como bem-estar e também como profissão. E para poder esclarecer todos esses pontos, eu recebo aqui Tiago Frigieri. Ele que é empresário aqui em Ourinhos, dono de uma academia e também educador físico. Tiago, seja muito bem-vindo ao Ourinhos Cast. Obrigado, Ariane. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Para a gente começar, Tiago, conta resumidamente a sua trajetória. Como foi que você se tornou um educador físico? Olha, na verdade, desde moleque eu sempre gostei da parte de educação física, né? Da parte física. Comecei com artes marciais, depois a gente foi evoluindo, né? Sempre gostei de corrida também. Então, e a musculação foi um sonho, né? Iniciando a musculação e depois não parei mais. Comecei com, acho que próximo de 17 anos, então tenho um pouco mais de 17 hoje, então faz um tempinho. E hoje você traz uma metodologia diferenciada ali no seu espaço, no seu negócio. A ideia, na verdade, eu já tive 2 academias convencionais, né? Depois eu acabei conseguindo juntar essa experiência e o trabalho e formulei algo diferente, algo que eu consigo dar mais atenção, eu consigo estar mais próximo das pessoas. E essa é a nossa ideia, trabalhar com menos e oferecer mais qualidade. Tiago, quando a gente fala em exercício físico, né, a gente associa ele à estética, ao que a mídia impõe do corpo perfeito, mas ele vai muito mais além do que isso. O que você pode dizer pra gente? Na verdade, isso acaba sendo um problema, porque poucas pessoas treinam para fins de estética, né? Pessoas que competem, pessoas que vão ganhar dinheiro com isso é um universo diferente. Só que isso tem um problema, porque a mídia e pessoas, revistas, enfim, todos os meios visuais colocam um padrão muito alto, um padrão que não existe. E aí as pessoas tendem a se comparar. Por exemplo, ver um treino do marombeiro, de alguém que faz uma dieta, alguma coisa específica e acha que a musculação ou que a atividade física é aquilo, né? E aquilo, na verdade, se a gente fosse aprofundar no assunto, a gente veria que aquilo não é saudável, né? O saudável é você ter um corpo funcional, um corpo que te atenda às suas necessidades básicas, que você tenha saúde no contexto de... Você vai fazer um exame, por exemplo, está tudo bem, né? Está tudo correto contigo e vai mais além. Né? Hoje a gente entende que não é só estética, não é só a parte física que nós atingimos. Nós atingimos, por exemplo, pós-pandemia, um cenário que é muito comum, né? Pessoas com ansiedade, com depressão. Então a atividade física tem sido um remédio excelente para isso. E como que você enxerga no dia a dia os seus alunos, os seus clientes? Eles buscam com você esse padrão mídia, né, imposto pela sociedade, do corpo magro ou do corpo definido? Ou você já consegue receber alunos e clientes que entendem que a atividade física ela é para a sua saúde mesmo? Olha, há um tempo, não vou falar antigamente que parece velho, né? Mas há um tempo atrás, as pessoas tinham essa visão única, né? Que entrar somente para estética, até um bordão, vamos dizer assim, que eles falavam era: eu não quero ficar forte como X, né? Uma pessoa assim, gigante. As pessoas vinham com essa visão. Hoje eu acredito que a consciência já melhorou bastante. Para o nosso trabalho, até quando chegam, até tem de repente uma visão, aquela famosa... Quero ganhar músculo e perder gordura até o verão, né? Às vezes chega ali na prorrogação do segundo tempo e aí sai com essas visões rasas, né? Mas depois de um tempo a gente acaba deixando bem claro como que funciona. Não existe pílula mágica, o que tem é um passo a passo, o que tem é transformação de hábito, transformação de vida. Então vai muito mais além do que uma visão rasa de o corpo do verão, o corpo das férias, o corpo pro casamento.
e alguma coisa específica nesse sentido, né? Você acaba sendo, além de educador físico, o professor acaba sendo um psicólogo também, porque para você entender cada aluno, respeitar cada aluno no que ele quer ali e colocar na cabeça dele que não, tem que ser assim, devagar, um pouquinho cada dia. Sim, você tem que entender um pouco de cada coisa, porque entender de biomecânica, entender que um agachamento eu vou trabalhar determinados músculos, entender que numa rosca direta eu vou trabalhar X, enfim, exercício, isso é meio que tranquilo, né? Isso é básico, né? A gente tem que saber o mínimo disso. Biomecânica, cinesiologia, enfim. Agora, conversar com as pessoas, trazer ela para o mundo real, ela entender que é um processo, e são vários degraus que as pessoas têm que dar de continuidade, porque não é subir 3, 4 e depois parar e achar que pronto. Não é isso. Mas é essa mudança de mindset, né? De transformação de mente. Eu acho que isso é importante. A pessoa se conscientizar de que ela vai fazer exercício não para esse verão. É exercício para a vida toda, é envelhecer com saúde. Hoje ela tem os filhos, legal. Daqui a pouco ela tem netos. E como que vai ser a velhice dessa pessoa? Ela vai viver ou ela vai sobreviver? Ela quer estar completando 80, 90 anos numa cama, ou ela quer estar participando de uma corrida com um neto, com um filho, ou sobrinho, enfim. E assim, a gente recebe também aqui no Ourinhos Cast bastante profissionais da saúde em termos assim, de falar do câncer, de doenças, e toda vez que a gente vai falar de algum assunto desse, a gente sempre bate na mesma tecla e na mesma pergunta. O exercício físico não sei dizer se é o principal, mas é aquele que te ajuda a prevenir inúmeras doenças, inclusive até o câncer. Sim, hoje tem muitas pesquisas falando sobre câncer, Alzheimer, doenças mentais no âmbito assim da depressão, da ansiedade, de tantas coisas ali que você não mensura isso. Não tem como você pegar e ficar mensurando se uma pessoa está menos ansiosa, enfim, isso é no dia a dia. Ela eliminando, por exemplo, tem uma senhora que treinou um tempo comigo e ela teve um resultado muito bacana. Ela mostrou uma caixa de sapato e na caixa de sapato tinha remédio para pressão arterial, tinha remédio para ansiedade, tinha remédio para colesterol, tinha uma caixa de remédio. E quando você vê que ela deixou de usar todo aquele medicamento, drogas, né? Toda droga tem uma ação, uma reação. E ela deixou de colocar aquilo no organismo e substituiu por um item só pela atividade física, e é 1 hora por dia, né? E nem são todos os dias. Então olha que troca bacana. Ela deixou de bombardear o corpo dela com cheio de medicamentos ali que tem sérias consequências para trocar por 1 hora de atividade física. Até foi muito mais barato. Então só tem lucro. E agora, você acredita que o exercício físico ele é uma das principais, a gente falou isso agora há pouco, ferramentas de prevenção de doenças hoje em dia? Olha, eu acho que se as pessoas tivessem consciência de talvez 70% do que a atividade física, o que ela significa, eu acho que nós teríamos menos hospitais, menos postos de saúde e mais áreas voltadas para a atividade física. Porque se você começa a ser ativo, você imagina, vou voltar no cenário do pós-Covid, por exemplo, uma experiência nossa na vida real. Nos quadros de Covid que nós tivemos dos alunos que frequentaram a atividade física, nós tivemos uma aluna que não ficou muito bem. Ela acabou ficando internada, mas não teve nada grave. Mas eu quero ser bem transparente e justo. O restante passou por esse cenário tudo muito bem. Mais de 200 pessoas, apenas uma que teve ali, não sei se dizer se foi ansiedade, alguma coisa assim, ela acabou se cuidando um pouco mais. O restante passou muito bem. Então, estou citando um caso. Imagine doenças cardíacas, que provavelmente ainda é a maior causa de falecimento, de óbito. Então, você imagina se as pessoas se cuidarem de verdade, tivesse consciência disso, com certeza a gente ia tomar muito menos medicamentos, ia dar um prejuízo menor para o sistema. Enfim, a gente ia estar numa outra visão.
E se cuidar assim, do início do ano até o final, né? Porque chega agora, nesse período de inverno, parece que todo mundo fica com medo de sair de casa ou com preguiça. Então, aí a gente tem que ser sincero, né? Porque boa parte não tem os filhos para levar na escola. E aí eles vão acabar dormindo até mais tarde. Se dão as férias com os filhos, quem pode, né? Então acaba dormindo um pouquinho mais, acaba entrando numa rotina sem atividade física. Isso é um risco. Porque se você não sente falta de fazer atividade física por 30 dias, aquilo não virou um hábito para você. Aquilo ainda não é importante para você. E se não é importante para você, você vai ter dificuldade em voltar a fazer. E aí você volta a fazer por obrigação, volta tudo de novo aquele processo. Então, na oportunidade que as pessoas deveriam ter de agora eu estou um pouco mais flexível, agora eu vou conseguir se dedicar mais, elas desaceleram, né? Não todos, né? Mas uma grande parte, acredito que vou chutar uns 30% na minha experiência aqui, desaceleram. Né? E é um risco, boa parte acaba não voltando e espera o famoso mês que vem, né? Agora eu vou causar um pouco de polêmica aqui, hein? Entre aspas, tá? Como que você avalia o uso de medicamentos dentro do exercício, desse processo de ganho muscular, emagrecimento, desde suplementação até aqueles medicamentos mais fortes e até proibidos, né? Olha, tudo tem o seu fim, né? Tudo tem um porquê, né? Para quê? Por que você está usando? Se for, por exemplo, assim, dos mais leves, você pensar numa creatina que só tem benefícios, show de bola. É um dos suplementos, acredito que o mais estudado até hoje. Então, tá tranquilo. Em relação a efeitos colaterais, eu acredito que não tenha nenhuma contraindicação. O whey, que é algo mais simples. Claro que tem pessoas que têm uma intolerância, alguma coisa assim. Agora, se você pensar em, por exemplo, cafeína. Cafeína que é um produto ali para quem tem ansiedade, pressão arterial elevada. Tem inúmeros ali riscos. Não sei se compensa. Sabe, você de repente quer trocar para acelerar, para queimar aquela gordurinha, os famosos fat burn, né, da vida, não sei se compensa. Atrapalha teu sono, deixa você mais irritado. E aí se a gente for entrar em droga mais pesada, aí é a visão de um atleta, por exemplo, alguém que vai trocar tudo pela chance de ter um corpo esteticamente melhor. Eu, por exemplo, não sei se vale a pena arriscar minha vida por ter uma estética tão elevada assim. Mas é a cabeça de cada um, né? As pessoas que são atletas de alto nível e têm os seus méritos, né? Eu acredito que não seja uma vida fácil, mas cada um tem que colocar na balança e falar o que eu quero. Eu quero a maior chance de ser saudável na velhice ou não vou ligar para as consequências, mas a estética vem acima de tudo. Não é a minha mensagem. A minha mensagem é a saúde até o fim da vida. Eu quero chegar e ver, quando eu vejo esses velhinhos, por exemplo, correndo com 85, 90 anos com saúde, para mim essa é a minha meta. Para mim é viver, mas viver com qualidade. Não adianta queimar na saída, né? E é gratificante quando você consegue ver os seus alunos conquistarem os resultados que eles chegaram ali para você lá no início de tudo. Olha, eu quero emagrecer tantos quilos, eu preciso melhorar meu colesterol, um idoso que precisa fortalecer a musculatura, e você recebe feedbacks positivos. É muito gratificante isso, né? É muito bom, né? Porque assim, quem gosta do que faz, ela não fica somente pelo dinheiro, pela parte financeira, que obviamente que é importante, né? É necessário. Mas quando você tem um retorno além do financeiro, por exemplo, pessoas que acreditavam que nunca ia correr uma corrida simples de 5 km. E aí aquela pessoa durante o trajeto começa a correr contigo. E aí você vai conversando com ela e ela tem aquela vontade de desistir, fala, não, eu quero desistir, eu não consigo. E você vai ajudando, não, mais um pouquinho, mais um passo. Quando vê a pessoa completa aquela prova, e aí você tem a oportunidade de falar com ela, olha, daqui para frente você não pode duvidar de mais nada na sua vida. Porque as pessoas vão tendo crenças negativas de que ela tá velha, de que ela não pode mais, de que ela não conseguiu uma vez, nunca mais vai conseguir. Então, todas essas crenças limitantes, a gente tem a oportunidade de vencer na parte física. E é como um efeito dominó.
Você rompe um e na sequência são vários outros rompidos. E quando vê, ela fez lá uma série de agachamento a mais. Ela levantou uma carga que acreditava não levantar. Isso na vida real, ela pegou o neto, que ela não conseguia. Ela agachou foi dar banho no esposo, na mãe, e sentia muitas dores e não sente mais. Então, tudo isso é muito gratificante. Você falando sobre isso, né, de pegar o neto no colo, eu me lembrei de uma propaganda que tem na internet, que é um senhor que ele, bem de idade, todos os dias ele treina, ele pega um pezinho, tal, e no final, e a gente procura, quer entender o que ele está fazendo. E no final, o treino era para ele encontrar o neto e ter forças para poder pegá-lo no colo. E o netinho, eu lembro. Eu acho que é a mensagem mais bonita, assim, que a gente pode extrair desse vídeo, né? Sim, porque a visão é essa. Por que você treina? Para que você treina? Alguns treinam para estética. Tudo bem. Não tem problema se a estética te move. Outros preferem treinar para ter alguma coisa real. Por exemplo, assim, eu quero jogar bola com meu filho. Talvez para mim não representa porque eu joguei muita bola com meu filho. Eu tive a oportunidade de jogar. Mas e quem tem algum problema de saúde? Por exemplo, eu vou citar um aluno que a gente faz reabilitação, que é o seu Zé. Chegou, ele estava totalmente na cadeira de rodas. E hoje ele começa a dar os seus primeiros passos. Então, um passo para você e para mim, que já tem as pernas que você corre, enfim, a gente não dá tanto valor a isso. Mas alguém que foi bloqueado nesse sentido de não poder mais, e aí de repente pega algum médico que fala no que foi o caso dele, né? Olha, não dá para fazer mais nada, agora é só paliativo. E aí você pega e prova para essa pessoa que não é o final ainda. Tem muita coisa pela frente. E aí você vê que a pessoa começa a ter força de vontade, ela começa a levantar, ela começa a acreditar. E aí a família vai falando, cara, nossa, eu não sabia que meu pai, nesse caso ainda, né? Não sabia que meu pai ia estar desse jeito, se eu soubesse, tinha acreditado e colocado ele antes. Então tudo isso tem um valor enorme. Para mim é algo que me move ouvir essas histórias assim. Como que você vê a inclusão dentro do exercício físico? Por exemplo, uma pessoa autista que faz uso de inúmeros medicamentos. Você acha que colocar essa pessoa em contato com a atividade física possa melhorar a vida dela? Olha, aqui tem vários níveis, né? Mas assim, eu posso falar com experiência em alguns que eu já trabalhei. E sim, sem dúvida nenhuma, a parte social, a parte até de... Eu não vou dizer da autoestima, mas é algo muito similar. É se sentir bem consigo mesmo, sabe? É saber que pode fazer alguma coisa, que não vai ficar fechado no ambiente. E tem aquela pequena interação dentro da possibilidade de cada um. E claro que tem que ter um olhar clínico do professor, tem que ter alguém que tenha tempo de analisar, de ver isso aí. Não dá para se colocar com perdão da crítica, mas uma academia de rede qualquer e achar que não vai funcionar. Precisa estar no lugar certo, com a pessoa certa. E não digo só do meu trabalho, mas pessoas que fazem trabalhos similares. Eu creio que isso aí é fundamental para o desenvolvimento. E, Thiago, qual a diferença entre atividade física e o exercício físico orientado? É que atividade, você está se movimentando, você está ativo, né? Agora, o exercício é algo sistematizado. É algo que você tem um ciclo, um mesociclo, enfim, você tem um trabalho que vai ser o início e o fim. Qual que é o objetivo do exercício? Então, aquilo dura 20 minutos, 25 minutos. Se a gente for colocar aqui em termos assim, seria 3 vezes na semana, 20 minutos. Já seria considerado um exercício. Mas aprofundando um pouquinho mais, é algo sistematizado, que você tem um objetivo claro. Olha, eu quero fazer um trabalho para realizar ganho de massa magra. Por exemplo, em idosos tem o processo de sarcopenia, ou osteopenia. Enfim, tem vários processos que o corpo vai mandando embora a massa magra e massa óssea. Então você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma ideia do qual exercício eu vou começar para esse determinado cidadão e aonde eu quero levá-lo. Então isso é a diferença. Então, estar se movimentando já é uma atividade. Você vai varrer uma calçada, você está fazendo uma atividade
mecânica no teu corpo, mas não é exercício, não é algo sistematizado. E para quem vive na correria e acha que não tem tempo para nada, né? Essa é a nossa desculpa diariamente. Sim. Eu acordo tal hora, tenho que cuidar da casa, do filho, trabalhar, chego em casa cansada, não vou querer, não consigo achar um tempo e a vontade de cuidar da minha saúde. Existe uma forma acessível e eficiente para a gente dar o start? Olha, tudo você precisa começar com o seu porquê. Por que que eu quero me cuidar? Se você não acha o teu porquê, aquilo não é importante. Porque se você de fato quiser, você arruma tempo. Você fala assim, olha, eu não tenho tempo para me cuidar, mas eu vou te oferecer um dinheiro para você ir buscar 3 vezes por semana determinado valor. Você vai arrumar tempo para buscar aquele dinheiro. Vamos colocar um dinheiro fácil aí, sei lá, R$200. Tem gente que até por muito menos sairia da cama e iria buscar meia-noite, 1h da manhã. Mas por que o dinheiro é importante e a tua saúde não é importante? O grau de consciência tá variando, não está equivalente. Eu preciso ter meu objetivo, a saúde. Mas a saúde é importante? Não é porque eu tenho. À medida do tempo que eu não tenho mais saúde, aí passa a ser necessário. Aí eu gasto, de repente, o dinheiro que eu acumulei, né, me privando da saúde, para tentar reaver a saúde. E aí nem sempre funciona. Então, se for importante, se você entender o seu porquê, existem diversos treinos. Treinos ali com 10 minutos diário, 15 minutos diário. O HIIT, por exemplo, é um mega de um treino que você tem excelentes resultados em 10, 8 minutos, 7 minutos por dia. Quem é que não tem 7 minutos por dia? Não tem como você falar que não tem isso. O tempo de feed no celular que as pessoas mexem, eu garanto que é muito mais do que isso. Então não tem desculpa. É só querer. É só querer. E, Thiago, além de educador físico, você também é um empresário, tem a sua academia aqui. Como é empreender nessa área aqui em Ourinhos? É muito difícil? Quais são as dificuldades que você encontra diariamente? Olha, Ari, eu não tenho experiência em cidade de fora, né, para poder comparar assim se está mais fácil em algum outro lugar. Eu sou natural de Ourinhos, made in Ourinhos, por enquanto estamos aqui. Mas eu tenho um processo longo, né? Já tive 2 academias, então eu posso dizer que hoje a área da saúde está muito valorizada. Fácil empreender? Não é. Né? Acredito que aqui no Brasil, quem tenta empreender alguma coisa não é fácil. A gente tem muita taxa, muitas despesas para abrir algo, né? Tudo é muito difícil, os juros são muito altos. Então, nesse sentido, acredito que não é fácil. Na parte da conscientização das pessoas, acredito que está ficando mais fácil. Que as pessoas estão entendendo o que de fato é saúde, o que de fato é relevante para ela. Então, no grau de consciência, eu acredito que está ficando mais fácil. Desde quando você começou até hoje, você vê assim que as pessoas elas procuram, em sua maioria, o preço, o valor, né, do local onde ela vai treinar, vai exercer a sua atividade física, ou ela busca a qualidade, um ambiente com menos pessoas, porque também você ir para um lugar lotado, sim, nessa vida louca que a gente tem, também é complicado. Qual que é o perfil hoje? Olha, eu acredito que eu vou usar de novo a palavra grau de consciência ali. Porque à medida que as pessoas vão procurar alguma coisa mais barata, ela está dizendo uma mensagem muito simples. Para mim não é importante. Então, se não é importante, eu quero o mais barato possível. Por exemplo, eu vou comprar uma ferramenta X, mas eu não sou da área. Mas eu quero ter para um hobby, eu vou usar raramente. Eu vou procurar as mais vagabundas possíveis. As mais frágeis, a mais em conta possível. Porque aqui não tem valor para mim. Se é uma ferramenta que eu vou utilizar diariamente, constantemente, e eu não quero que aquilo quebre, eu quero que aquilo dure, eu vou buscar o melhor possível. E o melhor é lógico que o custo é maior. Não tem como você comprar, vamos usar aqui não sei se eu posso falar de marca de celular, mas você pega ali um iPhone, por exemplo. Você não vai querer pegar um Motorola com a mesma qualidade de vídeo, de foto, enfim. E se é o teu trabalho aquele, você investe na sua ferramenta. E acredito que o termo seria investimento. As pessoas que procuram
As mais baratinhas, alguma coisa nesse sentido, são as pessoas que querem investir pouco na sua saúde. Elas estão, eu tô aqui só porque o médico me obrigou. Então não tem consciência ainda de que aquilo de fato é importante. Ela não passou por uma experiência que vai valorizar o movimento do corpo, o seu corpo. É bem aquele ditado, às vezes o barato sai caro, né? Não tem como, não funciona de outra forma. Se você vai para algum lugar que tenha muita gente, eu já trabalhei como professor nessa área e já atendia mais de 100 pessoas por hora. Como é que um ser humano atende 100 pessoas? Pessoas com condromalácia, condropatia, com bursites, com ansiedade, e aí com tantas outras coisas. Como é que você tem feeling para poder analisar cada pessoa, corrigir, incentivar? É impossível, não tem jeito. E aí, às vezes, você acaba fazendo um exercício que o professor passou ali na hora e acaba lesionando uma outra parte do seu corpo que não tinha nada a ver com aquela, devido a essa correria, essa muita gente ali. Sim. Imagina que você venha com uma dor no joelho, sei lá, algo muito fácil, né? Um desgaste no joelho, uma condromalácia. Independente do grau, mas imagina que você venha com uma patologia dessa. Aí você vai fazer algum exercício lá, se empolga, não tem um aquecimento adequado e aí você sai com uma dor no seu ombro. Aí você vai pensar aqui, se você já não gosta da coisa, você vai pensar aqui, nossa, a academia, além de não melhorar o meu joelho, ainda piorou meu braço. Então logo isso não funciona para mim. E para quem já não gosta, ela já vai querer associar aquilo à academia. Então todas as academias não prestam, então já tentei, não consigo. Vai virar aquela crença negativa. E aí é como se machucasse uma vez, ela vai achar que vai machucar todas as vezes. E não é assim que funciona, né? Bom, para a gente finalizar, Thiago, você vê a atividade física também como um movimento de transformação social? Sim. Como eu trabalho em grupo, né, nossos horários são agendados, nós temos a oportunidade de acompanhar muito de perto isso. As pessoas se cobram, as pessoas marcam eventos pós-academia, viram um grupo de amigos, né, onde o pessoal tem incentivo ali de um com o outro. Cada horário é uma turma diferente, tem uma característica diferente. Nós até marcamos os grupos e damos nome aos grupos. Então tem grupo lá, que eu não vou falar os nomes aqui, mas tem vários grupos lá que uns mais calmos, uns mais sonolentos, uns mais estressados. Mas cada grupo tem uma característica. E isso é muito bacana. É legal porque cada horário eu sei que vai ser uma aula totalmente diferente da outra, embora 80% dos exercícios são os mesmos. É incrível. E para você e para sua família, para você, para a Fran, para o David, para as meninas, é como se fosse uma grande família dividida em grupos ali. A proposta nossa é uma academia diferente. É algo que seja um ambiente mais familiar. Então você vai chegar lá, vai estar a minha esposa na recepção, vai estar meu filho trabalhando comigo, minhas filhas a gente coloca para ralar também. Então acaba vivendo um trabalho coletivo em família lá. E o que a gente sente também deles é esse retorno. É o retorno de alguém que está falando de um problema pessoal, alguma coisa que você não diria um só professor, você diria um colega, um amigo, alguém que se importa com você. Porque acho que a ideia é essa, é se importar com as pessoas. Não são números, não é um X de um valor cada pessoa, mas cada pessoa é um universo ali. É um universo para si, um universo para sua família, e isso é muito bonito. Bom, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha aí pela sua televisão, pelas redes sociais, e chamasse esse pessoal, né, para acordar, para levantar da cadeira, para deixar de arrumar desculpa e não se cuidar. Bom, vou procurar ser o mais franco possível, né? Acho que eu tenho que olhar para lá. Para você que está vendo, né, e eu quero agradecer de novo aqui a oportunidade, fico muito feliz disso. Ache o teu porquê. Você precisa entender, cada um entende da forma que quer, né? Não é necessariamente preciso, mas seria muito bom se você entendesse o quanto a atividade física vai te fazer bem.
O quanto a gente, às vezes, fica procurando, vou imaginar que meu celular seja uma cartela de remédios, o quanto você quer em pílulas buscar um resultado X, e não está nisso. Nós precisamos pagar o preço por algo, né? Seja um preço ali financeiro, o preço de esforço, nesse caso é o esforço. Então, vale a pena você se cuidar por 1 horinha, 50 minutos, ou menos se você não tem tempo, para cuidar do teu corpo. Porque depois, lá na frente, não adianta você ter conquistado coisas e tudo mais se você não tem o básico. Conseguir se levantar, conseguir ser autossuficiente, poder ir no mercado, ter sua autonomia. Então, tudo isso é muito importante. Mas não espere perder para valorizar. Vale a pena se cuidar, vale a pena se amar, né? Eu quero cuidar de tal pessoa, mas se você não se ama, se você não se cuida, você não vai cuidar de ninguém. Você vai ser mais alguém que precisa ser cuidado. Então isso tem que ser importante para você. Tem que ter um valor. E é um investimento, mas não é um investimento de curto prazo, é de longa duração. Você está investindo daqui 10 anos, 15 anos, para a próxima, de repente, para os teus netos. O quanto deve ser prazeroso para um avô, para uma avó, poder estar saudável com os netinhos. Já pensou que gostoso você poder brincar? Tá? Dizem que a gente estraga os netos, né? Espero que eu passe por esse processo também. O quanto deve ser legal você estragar os seus netinhos nesse sentido de levar, de curtir, sabe? É uma outra realidade. Mas isso tem um preço. O preço é se dedicar, parar de procrastinar, falar que segunda começa, mês que vem começa, parar de enrolar nos verões, no inverno, perdão, de focar só no verão e o inverno a gente deixa para trás. E claro que a alimentação tem que estar inclusa nisso, mas aí é um trabalho para outro profissional. Mas vale a pena se cuidar, tá? E para quem é religioso, assim como eu sou, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aonde o Espírito Santo vai morar? Eu quero que ele more num lugar bom, né? Por mais que a gente não é digno, eu quero que ele more num lugar inteiro, saudável, o melhor que eu posso. Então, eu vou fazer a minha parte e deixar o restante com Deus. E espero que vocês também tenham essa consciência de vale a pena se cuidar e parar de buscar saída em remédios, em outras coisas assim, que tem sempre uma consequência. E atividade física você não tem idade para fazer. Basta achar o profissional que vai te entender e com certeza você vai ter o melhor trabalho para você, desenvolvido para o teu objetivo. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Foi um bate-papo muito gostoso, muito rico. Espero que a gente possa ter outras oportunidades com assuntos relacionados à atividade física. Então, espaço sempre aberto. Muito obrigada. Obrigado. Eu fico muito feliz. Obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanha, fica aí a dica do Tiago, a nossa dica, né? Se cuide, movimente-se, cuide-se para você e também para quem você ama. Até o próximo Ourinhos Cast. Tchau, tchau, gente.